Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Larissa Gadeia e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vocês me pediram aí pra mostrar um pouquinho dos meus resumos, então eu preparei pra vocês aí e eu espero que gostem. Acompanhem agora. Bom, pra começar eu vou mostrar pra vocês como eu guardo as minhas anotações de aula, tá? Eu guardo todas nessa pasta aqui, que é uma pasta plástico, esses saquinhos assim. Eu acho que ele fica muito bom pra guardar. Esse daqui tem quase todos os meus semestres. Acho que desde o terceiro semestre eu tenho aqui. São mais as anotações de aula, como vocês podem ver. E ela já tá enorme. E nessa outra pasta aqui eu costumo guardar as anotações, por exemplo, tô fazendo Fisiopato 1 e obesidade caiu na primeira prova, não vai cair na segunda. Aí eu já guardo aqui, se eu não preciso mais usar ela. Pra não deixar a pasta que eu levo pra faculdade tão pesada. As matérias que eu já tive, que não vão cair mais na prova, eu vou guardando aqui. Aqui são algumas que eu fiz ano passado, semestre passado. Eu divido os meus resumos em algumas classificações para ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiro, as anotações de aula. Em aula, o que eu faço? Eu copio os slides, né? E tento deixar da forma mais bonitinha e esquematizada possível. Esse aqui é de Sociologia, que eu tive semestre passado. Eu gostava bastante de Sociologia. Então, eu fazia um resuminho bem bonitinho, assim, bem simplificado. Era uma matéria que não tinha tanto conteúdo, claro, quanto as outras. Então, dava pra mim copiar os slides de uma forma bem mais organizada. E também de uma forma que eu gosto muito, assim, sabe, desses esquemas. Mas existem matérias que tem muito conteúdo. Essas matérias com muito conteúdo, eu costumo copiar assim, ó. Na verdade não é copiar, né? Um resumo digitado de Guan. A matéria era segurança do trabalho. O que eu faço? Eu coloco em 2 colunas no Word e copio todos os slides, a parte em texto, pra cá. Tem algumas coisas que são importantes, algumas figuras, e aí eu coloco direto a figura. Mas a maioria é isso. Copiar o slide e colocar aqui. Isso eu faço quando tem muita matéria, tá? Em vez de copiar o slide na aula, eu faço anotações, poucas anotações, as coisas mais importantes. E depois eu chego em casa e digito diretamente do slide, tá? Eu tenho esse exemplo também com Fisiopato, que é uma matéria que, nossa, era muito conteúdo. Então eu fiz isso, facilitou bastante o meu entendimento, porque eu perdia muito tempo copiando. Eram mais de 100 slides normalmente, então não tinha condição. Mas eu sou uma pessoa que adora fazer muitos resumos, como vocês conseguem perceber. Quando chegava perto da prova, eu não conseguia me segurar e eu fazia o que eu chamo de resumo do resumo. É uma coisa bem confusa, na verdade, que você só vai entender se foi você mesmo que fez. Porque é como se tivesse toda a matéria aqui de uma forma bem simplificada. Por exemplo, os títulos, os subtítulos, as funções de cada coisa, característica. Tudo mais importante que tu precisa lembrar tá aqui no resumo do resumo. Por exemplo, daquela matéria ali, que eu mostrei pra vocês, que é hiper e hipotiroidismo, eu fiz um resuminho aqui, ó, coloquei os hormônios, controle da função, como é que funciona. Foi uma coisa bem, ó, principais causas. Uma coisa bem simplificada, sabe? Porque na hora que tu tem que revisar, assim, final pra prova, parece que as informações com muito texto, assim, te deixam confusa, parece que tem muita coisa que tu não vai conseguir lembrar. Mas quando tu diminui elas assim, colocando as coisas mais importantes, parece que fica mais fácil. Bom, essas são categorias de resumo. Digitado,
e o resumo do resumo, bem pra hora da prova. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns outros tipos. O resumo esquematizado, que eu fazia muito na época que eu fazia histologia, porque histologia também era uma matéria que tinha muita matéria. E que era uma matéria muito visual, então eu acho que esse tipo de resumo ajudava bastante. E em histologia também, já que uma matéria tão temida, eu resolvi trazer os dois tipos de resumo que eu tinha, além desses bem coloridos e esquematizados, com flashes e tal. Eu tinha isso aqui para as provas práticas, não sei se vocês têm prova prática, mas para nós era bem tenso, que são as características das lâminas, né? Eu ia para aula prática com esse roteirinho aqui e eu ia olhando na lâmina exatamente essas coisas aqui. Isso facilita muito, porque depois na hora da hora prática, tu não precisa... Tu já viu essas coisas, sabe, na hora da aula prática, então vai ficar muito mais fácil. E eu fazia algumas anotações, ó, de acordo com o que o professor falava, eu já levava isso. E ele falava muito na aula prática, então, olha essa aqui cheia de anotações que não dá pra entender nada, senhor. Mas isso é uma boa. Ajuda muito. Pra quem tem prova prática de histologia, ter um roteiro. Esse aqui é da histologia 1, bem surradinho, porque esse 1 era bem difícil. Estudei muito por ele. As anotações estão em lápis nesse. Tem um outro tipo de resumo também, que é o resumo por questões, olha só. Essa matéria aqui, patologia, a gente basicamente tinha na prova as mesmas questões que a gente tinha no caderno, basicamente. Então, o que eu fazia? Copiava as questões do caderno para cá, cada conteúdo de uma cor. Claro que a gente tinha que estudar o resto da matéria, isso é óbvio. Mas colocar ela assim já ajudava bastante, sabe? Provas acumulativas. Eu tive uma matéria que era acumulativa, farmacologia. Era acumulativa, então eu sempre fazia esses resuminhos de toda a matéria, porque eu sempre usava eles depois. E era sempre o que caía na prova. Eram sempre as mesmas coisas praticamente. Então, se você tem uma matéria que tem provas acumulativas, uma coisa que eu aconselho muito é faça esses resuminhos menores a partir das suas anotações de aula, porque você vai precisar usar isso de novo, com toda certeza, e tu vai ter outras matérias para estudar, então se tu tiver mais simplificado o conteúdo antigo, melhor, porque aí tu só refresca o teu conhecimento, não precisa ler toda a matéria de novo. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais dicas aí de resumo, qual tipo de resumo que você se caracteriza, qual tipo que você faz, que você conhecia, não conhecia, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler, tá bem? Por hoje é só. Tchau, tchau.